E aí, bem-vindo de novo. Esse é o dia 3 do nosso desafio Estufa 21 dias para acelerar seu processo de desenvolvimento pessoal. E nesse terceiro dia, nós vamos falar do espírito. Então nós já falamos do corpo, né? Falamos da alma e hoje eu vou falar do espírito. Para falar do espiritual, primeiro a gente precisa quebrar alguns preconceitos que provavelmente você tenha na sua cabeça. Quando a gente fala espiritual, você automaticamente já associa isso à religião. E é um desafio muito grande desassociar espiritualidade de religiosidade. E eu não estou aqui para criticar a religiosidade e nem para falar da religião. Você pode ter a sua prática religiosa, você pode ter aí um conjunto de doutrinas que você acredita e que você segue, independente da sua linha teológica, mas não é essa a proposta aqui do nosso desafio, tá? Eu quero convidar você a desenvolver espiritualidade fora dos moldes da religião, tá? Então, eu sei que isso é desafiador, isso pode soar um pouco até incoerente para algumas pessoas mais religiosas, mais dogmáticas, mas você entrou aqui interessado numa busca por desenvolvimento humano, por uma busca diferente, né? Então, o que você não tem é pelo que você ainda não sabe, porque se você já soubesse, você já teria. Então, se abra. Lembra da metáfora do fruto? Esteja verde para o que eu vou propor aqui para você aqui agora. Eu quero tratar de espiritualidade sobre a perspectiva do desenvolvimento humano. E eu já quero recomendar para você uma tarefa, que é a leitura deste livro aqui. Então você vai fazer a leitura deste livro, que é O Poder do Agora. Esse livro, ele está no meu top 10 dos livros mais incríveis que eu já li na minha vida, e foi exatamente esse livro que mudou a minha visão sobre espiritualidade. Ou não vou dizer que não exatamente mudou a minha visão, mas foi um livro que expandiu a minha realidade, expandiu o meu entendimento sobre espiritualidade. E eu não vou aqui abordar todo o conteúdo desse livro nesse vídeo, até porque não daria para fazer isso num vídeo apenas, e você já vai ter isso como tarefa, fazer a leitura desse livro, mas eu quero trazer um tópico desse livro para tratar aqui com você, que é esse tópico aqui do capítulo 1, que diz: você não é a sua mente. Você não é a sua mente. Então, olha só, nós entendemos na aula anterior que o que é a alma? A alma nada mais é do que uma combinação da nossa mente, vontade e emoções. Então, mente e vontade e emoções é o que nós chamamos de alma. E essa mente, essa vontade, essas emoções, elas precisam ser treinadas. Só que tem algo que é além da mente, vontade e emoções. Existe algo que transcende mente, vontade e emoções. E o que é isso que transcende a mente, vontade e emoções? É o nosso espírito. Então, eu sei que aqui já está tendo uma quebra de paradigmas muito grande, porque muitas pessoas, até por conta dos pressupostos religiosos, confundem isso, né? Então, elas pensam que a alma é aquilo que desencarna do corpo ou que encarna do corpo, e aí, enfim, aí vão ter várias outras crenças sobre o que é a alma, e aqui, nesse treinamento, eu estou trazendo para você uma outra perspectiva do que é a alma. A alma nada mais é do que a combinação da mente, da vontade e das emoções. E o espírito é isso que transcende a alma. Só que eu também não vejo o espírito humano como algo que desencarna, tá? Então eu quero tirar toda essa conotação mística do que seria o espiritual. O que é o espiritual nessa perspectiva do desenvolvimento humano? O espírito humano é a transcendência da alma treinada, ok? Então, a alma em treinamento chega a um nível que transcende a mente
E isso que transcende a mente é o espírito humano. Então, esse acesso ao espiritual é um processo de treinamento árduo. E aqui no livro O Poder do Agora, ele traz essa ênfase, né? Você não é a sua mente. Então, a gente tem a ideia equivocada de acreditar que nós somos os nossos pensamentos, de acreditar que nós somos aquilo que nós pensamos. Então eu penso isso e aí você se identifica com aquilo que você está pensando. Então se você está vivendo algum problema na sua vida, você vai criando quadros mentais aí na sua mente sobre aquele problema que você está vivendo, e aí você começa a se identificar com aquele pensamento. E o exercício da espiritualidade é você se desassociar desse pensamento, parar de se relacionar com esse pensamento, entendendo que você não é este pensamento. Você não é a sua mente. Você tem uma mente, mas você não é a sua mente. Como assim, Lucas N? Tá confuso isso. Isso é muito profundo, por isso que eu vou recomendar mais uma vez que você se aprofunde na leitura deste livro para poder sair da superficialidade e ir para um nível mais profundo de desenvolvimento pessoal. Olha só, um outro ponto importante aqui. O que você pode ter como um parâmetro para distinguir entre o que é mental e o que é espiritual? Essa distinção ela é feita por uma palavrinha chamada consciência. Consciência. Então é isso. Então, consciência é o que vai distinguir o aspecto mental, os pensamentos, da espiritualidade. Então, quando você sai da esfera, evolui, transcende da esfera dos pensamentos, e da maioria das vezes, né, os pensamentos acelerados, vários e vários pensamentos, quando você transcende a esses pensamentos para um nível de consciência, você é um ser humano que está desenvolvendo a sua espiritualidade. Aí agora você entrou naquilo que eu estou chamando aqui de mundo espiritual. E o que é a consciência? A consciência é quando você consegue observar os seus pensamentos. Então, isso aqui é muito profundo, tá? Isso aqui é muito poderoso, isso é poder pessoal. Quando você está num fluxo contínuo de pensamentos acelerados, quando você está num ritmo hipnótico, você não consegue ter consciência sobre os seus pensamentos, você só pensa. Você só está pensando. Então você reage aos acontecimentos externos, e esses acontecimentos externos funcionam como mensagens para você, funcionam como informações que você recebe através dos seus 5 sentidos, e aí essas informações vão se tornando quadros mentais e você pensa. Só que você pensa de forma passiva e não intencional. Só que a espiritualidade, o desenvolvimento da espiritualidade, não é mais do que simplesmente pensar de forma intencional. Pensar propositalmente, né, pensar de maneira intencional já é um grande passo. Tem até o livro do Napoleão Hill, né, que diz que quem pensa enriquece, né? Porque a maioria das pessoas elas não sabem nem pensar. Elas têm pensamentos, não significa que elas estão pensando. Elas não pensam de propósito, elas não usam a mente delas, elas têm pensamentos. Então tem uma diferença entre ter pensamentos e pensar. Ter pensamentos é nada mais do que uma reação da minha mente à informação que eu estou recebendo. Então eu estou falando aqui com você e a sua mente está pensando, né? Mas você não está pensando, você está tendo pensamentos. Então esses pensamentos são nada mais do que uma reação passiva, né, da sua mente.
E quando você está ansioso, principalmente, eu estou falando aqui com você agora, e aí os pensamentos eles ficam oscilando o tempo inteiro, né? O pensamento vai para lá, o pensamento vai para cá, você pensa numa coisa, associa com uma outra coisa. Então, os pensamentos muito acelerados, né? Quando você não está com a sua mente treinada, torna-se um grande desafio, né? Então, pensar já é um grande progresso. Pensar já é uma grande evolução, porque a maioria das pessoas nem pensa. A maioria das pessoas só tem pensamentos passivos. Só que espiritualidade é um pouco além disso ainda. É mais do que pensar de forma intencional e proposital. Espiritualidade é quando você começa a ter consciência dos seus pensamentos. É quando você consegue observar os seus pensamentos. E olha só, talvez ainda não está tão claro para você, mas calma que eu vou propor alguns exercícios aqui para você e você vai começar a entender isso. O que é ter consciência dos meus pensamentos? Em outras palavras, né? Desacelerar esses pensamentos para que você possa ter consciência daquilo que está vindo à sua mente. Como fazer isso, né? E o que é isso? No dia em que você perceber o seu pensamento e começar a questionar o seu pensamento, no sentido de por que eu estou pensando isso? E tentar encontrar resposta. Isso também já é um exercício de pensar, mas você só fez isso porque você percebeu o seu pensamento. Quando você começar esse processo de questionar os seus pensamentos, ou seja, perceber os pensamentos, consciência, e a partir da consciência pensar de maneira intencional para questionar os seus pensamentos. Que doideira, né? Espero que você esteja compreendendo isso aqui. Você não deixa suas perguntas aqui nos comentários aqui desse vídeo. Quando você começar esse processo, você está começando a entrar naquilo que o Poder do Agora chama de espiritualidade, tá? Então vamos lá. Por exemplo, vamos tentar dar alguns exemplos mais práticos aqui para você. Você está ali e aí você discute com uma pessoa da sua família. Vocês têm ali uma discussão. E aí você sai nervoso e aí, por conta dessa discussão, a mente, o que a mente faz? A mente começa aqui, ó. E a mente começa a simular situações. A mente começa a pegar aquelas imagens e começa a recapitular elas e simular outras situações e começa a escrever scripts do que você deveria ter falado, de como você deveria ter agido, ou do que você vai fazer na próxima vez que encontrar cara a cara com essa pessoa. Não é assim? A mente começa a desenhar esses cenários. E o que é isso? Isso é só uma atitude de uma mente passiva. Então a sua mente passivamente está criando esses quadros por conta desse reflexo, porque ela está reagindo àquele momento que acabou de acontecer, aquela discussão. Aquela discussão acalorada, as emoções à flor da pele, fizeram com que a mente passiva reagisse e começasse a criar esses quadros mentais, que como você já entendeu nas aulas anteriores, né, esses quadros mentais vão produzir estados emocionais que vão alterar o seu comportamento e assim isso vai, por consequência, trazer resultados em todas as áreas da sua vida. Então isso é uma mente passiva. A consciência é quando esses pensamentos vêm, a consciência é aquilo que está entre o pensamento e a mente. Então, olha só, você tem a sua mente que cria os pensamentos, e aí tem uma coisa aqui no meio chamada consciência. E aí a consciência fala assim: oi, pensamento. Ela percebe o pensamento. Ela identifica o pensamento. Oi, pensamento. O que você está fazendo aqui? E aí, essa consciência que percebe esse pensamento reativo, que usa a mente agora, essa consciência usa a mente agora, de propósito, para questionar esse pensamento que está chegando. E aí uma vez, então isso significa o quê? Eu não sou a minha mente. Eu tenho uma mente, mas eu não sou a minha mente. A consciência é além da mente. Tem uma frase que ilustra isso aqui, né, que é o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça,
mas você pode impedir que os pássaros façam ninho na sua cabeça. Já ouviu essa frase? Então, essa frase reflete isso que eu estou trazendo aqui para você aqui agora. Não tem como você parar a mente, não tem como você parar de pensar, a não ser que você esteja morto, né? Então você está pensando o tempo inteiro, até quando você está dormindo você está pensando. Então não tem como você parar de pensar, mas tem como você desacelerar esses pensamentos. Já vou te ensinar alguns exercícios aqui para desacelerar esses pensamentos. E tem como você identificar esses pensamentos. Tem como você jogar luz nesses pensamentos. Tem como você ter consciência sobre esses pensamentos. E aí, quando você consegue perceber esses pensamentos, você está dando passos na direção daquilo que eu estou chamando aqui para você nesse vídeo de espiritualidade. Está pegando aí? Está pegando aí o fio da meada, o raciocínio? Está compreendendo? Depois fica à vontade aqui para deixar os seus comentários sobre as suas reflexões também sobre essa aula. Então, olha só, existem alguns exercícios práticos para você começar a elevar o seu nível de consciência. E esses exercícios, eles já são cientificamente comprovados porque eles já são observáveis, eles já são repetidos em institutos de desenvolvimento humano ao redor do mundo, em centros de psicoterapia ao redor do mundo, em vários programas de tratamento com pessoas ansiosas e depressivas ao redor do mundo inteiro. E essa técnica mais difundida agora dos últimos 10 anos é conhecida como mindfulness. Então, mindfulness, essa é a forma que tem sido abordada esse tema, anteriormente conhecido pela maioria das pessoas como meditação. Então, você já ouviu falar de meditação. Só que o que é o mindfulness? O mindfulness é um conjunto de técnicas e uma abordagem moderna sobre a meditação fora dos moldes tradicionais religiosos. Então, quando se fala de meditação, a maioria das pessoas rapidamente também vai associar isso ao budismo, vai associar isso aos monges tibetanos, vai associar isso a algum ritual, algum cerimonial, ou a algum ritual cerimonial, ou algum tipo de ritual oriental, principalmente. A maioria das pessoas já vai fazer essa associação, né? Vai pensar naquele monge vestido com aquela roupa, né, com aquela túnica, né, meio vinho, meio vermelha, com aquela faixa amarela, e então você já vai associar isso, obviamente, né? Com certeza você vai fazer alguma associação. Então você tem a meditação muito bem difundida no budismo, né, em algumas vertentes do hinduísmo, aí você tem no xamanismo, enfim, você vai ter, apesar de nem todas elas se classificarem como movimentos religiosos, você vai ter dentro desses movimentos, dessas religiões ou dessas filosofias de vida, você vai ter ali um conjunto de doutrinas também e um conjunto de liturgias, onde a meditação está incluída dentro deles. O mindfulness vai na contramão desses dogmas, liturgias e tradições religiosas ou filosofias milenares. É uma outra abordagem para o tema meditação, de forma mais simplificada e de forma mais neutra. Então, por isso que é sensacional e eu gosto muito dessa abordagem do mindfulness. Por quê? Porque ele meio que, de certa forma, democratizou a prática da meditação para o Ocidente. Então, no Ocidente, você tinha ali um grupo seleto de pessoas que conseguiam desenvolver essa prática de espiritualidade através da meditação, só que isso era ainda muito fechado para a maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas acabava se fechando para a religião
aonde essa prática ela era desenvolvida, onde essa prática era exercitada, treinada como disciplina espiritual. Então a pessoa, eu não quero ser budista, não quero ser hinduísta, não quero ser xamanista, eu não quero fazer parte desses ritos, desses cultos, eu também não quero aderir a esse estilo de vida de vocês, de parar de comer carne, de parar de fazer isso, né? Algumas delas têm algumas práticas, um conjunto de disciplinas. Eu não quero fazer isso aí, e aí isso acabava fechando a porta da prática da meditação para a maioria das pessoas. Ainda é assim em muitos lugares, só que aí o que o Mindfulness fez? O Mindfulness, ele democratizou, então abriu a porta. Então, olha só, esquece todas essas outras, esquece todos esses outros brindes aqui que vem nesse pacote e fica só com a prática da atenção plena. Vamos trabalhar só essa prática aqui da atenção plena. Então, isso que é Mindfulness. Mindfulness é exercitar a sua atenção plena. Existem várias técnicas de meditação além do Mindfulness. Eu conheço várias, pratico alguma delas. Tem algumas que eu gosto muito, que são mais profundas. Mas aqui eu quero me ater com você a apenas essa prática do Mindfulness. Tá bom? Então você também, já fica uma outra tarefa aqui para você, pesquisar mais sobre esse tema. Né? Ir lá no YouTube, no Google, ler mais sobre isso, buscar alguns livros sobre isso, buscar mais conhecimento sobre essa prática, tá? Porque qualquer pessoa pode começar a praticar. E o Mindfulness, ele também traz uma abordagem muito interessante, porque ele não se limita à meditação propriamente dita, no sentido de parar tudo e aí colocar ali uma musiquinha e aí fechar os olhos e ficar ali por alguns minutos num estado de atenção plena. Essa é uma das maneiras que você deveria começar a praticar. Mas o Mindfulness, ele também vai ensinar você a colocar a atenção plena em todos os momentos do seu dia. Então você pode praticar Mindfulness lavando uma louça. Você pode praticar Mindfulness tomando um banho. Você pode praticar Mindfulness fazendo uma refeição, no café da manhã, almoçando. Você pode praticar Mindfulness o dia inteiro. Você pode fazer do Mindfulness um estilo de vida, uma prática. Você pode tornar um praticante de Mindfulness. Que é o quê? Colocar os seus pensamentos a serviço da sua consciência. Colocar a sua mente a serviço da sua consciência. Você pode filtrar os seus pensamentos com a elevação da sua consciência, com o treinamento da sua consciência através dessa prática do Mindfulness. Então, o Mindfulness ele é poderoso, isso já é utilizado no mundo inteiro. Você pode recolher vários depoimentos e várias comprovações de institutos renomados, de centros científicos respeitados no mundo inteiro sobre a prática do Mindfulness para poder ajudar pessoas a se curar de depressão e de ansiedade, por exemplo. Isso já não é mais uma teoria, isso já é comprovado e já é aceito em vários, dentro da medicina moderna, dentro da psicologia prática, isso já é muito bem aceito e muito bem difundido, e você precisa começar a fazer disso uma prática para você também. Então vamos lá, vamos a alguns exercícios práticos aqui para você aplicar isso, fazer disso parte do seu estilo de vida, e dentro desses 21 dias de estufa de desenvolvimento, fazer disso uma prática diária. Então olha só, você pode colocar você coloca lá no YouTube, né? Música de relaxamento. E aí você vai sentar-se numa posição confortável, onde você consiga, de preferência, né, ficar com as suas costas bem encostadas, seu peito ereto, numa posição onde você não tenha câimbras, não se canse. E você não precisa, nesse primeiro momento, fazer nenhum tipo de ancoragem ou nenhum tipo de outra técnica mais profunda. No primeiro momento, você pode começar simplesmente fechando os seus olhos e respirando profundamente e prestando atenção na sua meditação. Então, prestar atenção na sua meditação, fechar os olhos e
e respirar. E fazer isso por 10 minutos. Nesses 10 minutos, apenas prestar atenção na sua respiração. Depois você pode evoluir para uma outra técnica chamada escaneamento. O que é o escaneamento? É você fechar os seus olhos sentado ou deitado e aí ir escaneando o seu corpo. Você pode fazer isso agora mesmo. Por exemplo, feche os olhos aí agora, onde você estiver, relaxe o seu corpo, respire fundo, com os olhos fechados. E aí agora eu quero que você preste atenção na minha voz e sinta os seus pés. Sinta os seus pés agora. Sinta os seus dedos. Sinta os seus dedos. Não precisa mexer os seus dedos, apenas sinta os seus dedos sem mexê-los. Permaneça com o seu corpo totalmente relaxado. Permaneça com o seu corpo totalmente relaxado e a sua respiração leve, tranquila. E sinta os seus pés agora. Sinta cada um dos seus dedos. Sinta cada um dos dedos dos seus pés. Agora sinta o peito do seu pé. Sinta o peito do seu pé. Agora sinta o seu calcanhar. Sinta o seu calcanhar agora. Muito bem. Agora sinta o seu tornozelo. Sinta o seu tornozelo. Sinta ali até o tendão no seu tornozelo. E agora, subindo mais um pouco, sinta a sua panturrilha. Sinta a sua panturrilha. Sinta as duas. Sinta as duas panturrilhas. Muito bem, agora sinta o osso na sua canela. Nas duas canelas. Sinta o osso debaixo da sua pele, na sua canela. Sinta. E agora, suba mais um pouco e sinta os seus joelhos. Sinta os seus joelhos. Isso. Suba mais um pouco agora e sinta as suas coxas. Sinta as suas coxas. Isso. Suba mais um pouco agora e sinta os ossos do seu quadril. Sinta os ossos do seu quadril. Isso. Respirando levemente. Descendo um pouco agora, sinta os músculos do seu glúteo. Sinta os seus glúteos agora. Isso. Agora suba mais um pouco e sinta o seu abdômen. Suba para frente agora, sinta o seu abdômen. Sinta o seu abdômen. Vai subindo mais um pouco e sinta agora as suas costelas. Sinta as suas costelas. Isso. Agora externe mais um pouco agora e sinta o seu peito. Sinta o seu peito. Agora um pouco para os lados agora, sinta os seus ombros. Sinta os seus ombros. Sinta o peso dos seus ombros. Muito bem. Desça um pouco agora e sinta os seus antebraços. Sinta o seu tríceps. Sinta agora o seu bíceps. Desça mais um pouco agora, sinta os seus cotovelos.
Sinta os seus cotovelos. E agora sinta os seus braços. Sinta os ossos dos seus braços. Muito bem, desça mais um pouco agora e sinta a palma das suas mãos. Sinta a palma das suas mãos. E descendo mais um pouco, sinta agora os seus dedos, sem precisar mexê-los. Apenas sinta cada um dos seus dedos. Isso. Cada um dos seus dedos. Sinta as suas unhas agora. Sinta as suas unhas. Muito bem. Voltando agora, sinta novamente as suas mãos, subindo um pouco agora os seus braços. Voltando agora, sinta os seus cotovelos. Voltando um pouquinho agora, sinta os seus antebraços, tríceps e bíceps. Voltando um pouquinho agora, sinta os seus ombros novamente. Isso. E agora subindo um pouco, sinta o seu pescoço, sem precisar mexê-los. Sinta o seu pescoço. Sinta cada parte do seu pescoço na parte da frente e na parte de trás. Sinta o seu pescoço. Sinta o peso da sua cabeça sobre o seu pescoço. Isso, agora um pouquinho mais na região de trás, suba um pouco, subindo pelo seu pescoço, sinta agora a sua nuca. Sinta a sua nuca. Isso, agora saindo um pouco da sua nuca, sinta agora o seu couro cabeludo. Sinta o seu couro cabeludo. Mesmo que você seja careca igual eu, sinta a pele na sua cabeça. Sinta a pele na sua cabeça. Isso. Agora, dentro da sua cabeça, sinta o seu crânio. Sinta o seu crânio e sinta o peso do seu crânio. Sinta o peso do seu crânio. Isso. Agora, penetre esse crânio agora e sinta o seu cérebro. Sinta o seu cérebro dentro da sua cabeça. Sinta o seu cérebro agora dentro do seu crânio. Sinta o seu cérebro dentro do seu crânio agora. Isso. Consegue sentir? Muito bem. Agora, externando um pouquinho, saia por entre os seus olhos e sinta os seus olhos. Você está de olhos fechados, mas sinta agora as suas córneas, sinta os seus olhos, sem precisar mexê-los. Sinta os seus olhos dentro da sua cabeça. Isso, sinta os seus olhos. Sinta agora as suas pálpebras. Sinta as suas pálpebras. Suas leves pálpebras. Ok. Externe um pouco mais agora. Descendo sobre a face do seu rosto, sinta o seu nariz. Sinta o seu nariz. Muito bem. Sinta o ar entrando pelo seu nariz. Sinta o ar entrando pelas suas narinas. Enquanto você respira, sinta o ar entrando levemente pelo seu nariz enquanto você respira.
Muito bem. Sinta a ponta do seu nariz agora. Sinta a ponta do seu nariz. Muito bem. Externe um pouco mais, caminhando pela sua face, sinta as suas bochechas. Sinta amassando o seu rosto. Isso. Sinta amassando o seu rosto, externando um pouco mais agora para a lateral do seu rosto e da sua cabeça. Sinta as suas orelhas. Sinta as suas orelhas. Sinta toda a sua orelha, esquerda e a direita. Sinta desde a parte da cartilagem até a parte mais fofinha aí das suas orelhas. Sinta. Isso, muito bem. Escorregue pelo seu rosto agora e sinta os seus lábios. Sinta os seus lábios. Sinta a sua boca. Sinta a sua boca. E sinta dentro da sua boca agora. Sinta o céu da sua boca. Sinta os seus dentes. Sinta os seus dentes. Muito bem. Sinta agora a sua língua. Sinta a sua língua. Sem precisar mexê-la. Muito bem. Respire profundamente. Mexa os seus dedos agora, lentamente. Pode mexer os seus dedos agora, dos pés e das mãos. E agora pode abrir os seus olhos. Muito bem. Você acabou de praticar comigo aqui agora, se é que você me acompanhou. Espero que sim, espero que tenha me acompanhado. Você acabou de praticar agora uma técnica do Mindfulness chamada escaneamento. Então nós acabamos de fazer um escaneamento do corpo e você se me seguiu aqui, se foi conduzido por mim, se permitiu ser conduzido aqui pela minha fala, você conseguiu sentir como nunca antes cada parte do seu corpo. Depois coloca aqui nos comentários desse vídeo se você conseguiu praticar, se você sentiu, se você conseguiu sentir cada parte do teu corpo enquanto eu ia te conduzindo. Conseguiu fazer isso? Eu espero que sim, coloque aqui nos seus comentários, eu vou ficar feliz de ler aqui se você realmente praticou. Você pode continuar treinando, talvez no primeiro momento agora você teve um pouquinho de dificuldade, talvez enquanto eu estava aqui conduzindo você, talvez a sua mente divagou um pouco, talvez sua mente foi para lá, foi para cá, talvez aconteceu isso aqui nesse nosso pequeno treinamento. Não tem problema, você está começando a ter isso como uma prática, você vai continuar, isso é um treinamento. Então, no primeiro momento, talvez teve um grau de dificuldade, na segunda vez vai ser mais fácil, na terceira vai ficar mais fácil ainda, na quarta e assim sucessivamente. Algumas pessoas têm mais facilidade já num primeiro momento, outras nem tanto, não tem problema, você vai exercitando isso. E um detalhe importante, provavelmente você percebeu que enquanto nós estávamos praticando esse exercício de atenção plena, você percebeu que a sua mente desacelerou bastante. Talvez você não desacelerou totalmente, mas desacelerou bastante, com certeza. Alguns de vocês talvez até conseguiram quase que parar os seus pensamentos e não pensar em absolutamente nada a não ser nas partes do seu corpo em que você estava concentrado. Fala para mim aqui também se você conseguiu atingir esses resultados aqui nessa nossa aula de hoje. É isso que é mindfulness.
Isso que é mindfulness. Então, isso é muito legal. Então, você pode praticar isso como um exercício de profundo relaxamento para poder pegar no sono. Porque talvez você até ficou um pouquinho sonolento aqui agora. Então, você pode usar isso como prática para dormir. Você pode usar isso como uma prática antes de entrar num estado de meditação mais profunda. E você pode praticar isso também fora de um estado de meditação. Você pode praticar isso fazendo uma série de coisas. Então, aqui nós fizemos um escaneamento do nosso corpo, mas você pode praticar atenção plena saboreando um prato de comida. Então experimente fazer isso. Isso aqui é parte do exercício também. Outros exercícios aqui para você fazer. Uma outra proposta. Quando você fizer a comida, você em vez de comer a comida ali no piloto automático, experimenta sentir o cheiro da comida e prestar atenção no cheiro da comida. Pegar aquele prato e se apegar ao cheiro daquela comida. Ao aroma do feijão, do arroz, da carne, do molho. Sente o cheiro daquilo. E aí quando você pegar ali e você colocar o garfo na boca com aquela comida, você saboreia aquela comida. E aí você sente o gosto da comida. E aí come mais lentamente, sentindo cada gosto, fazendo a distinção entre os temperos, entre o arroz e o feijão, ou a carne, ou a salada. Você vai saboreando ali a comida lentamente, sentindo com detalhes, em atenção plena, enquanto você mastiga aquela comida. Quando você vai beber um suco, beba o suco, sinta o aroma do suco, beba o suco mais lentamente, sinta o suco entrando pela sua boca e descendo pela sua garganta e chegando até o seu estômago, o seu intestino. É um exercício de atenção plena. Faça isso. Você pode praticar isso fazendo as refeições, entende? Você pode praticar isso tomando um banho. Então, quando você entrar no seu banheiro e ligar o chuveiro, preste atenção na água que cai sobre a sua cabeça e desce por todo o seu corpo, e feche os olhos e sinta a água. Sinta a água, sinta o cheiro da água. Por mais que ela não tenha cheiro, tente perceber o cheiro que você percebe na água e a textura da água caindo na sua cabeça, descendo pelo seu rosto, descendo pelo seu corpo, o som da água caindo, e aí entre em atenção plena enquanto você toma um banho. Você pode fazer isso. Você pode praticar isso andando na rua. Enquanto anda na rua, em vez de colocar um fone de ouvido dessa vez para escutar uma música, você anda pela rua e presta atenção nos sons. E aí tenta ouvir os pássaros, tenta ouvir o som do vento, tenta ouvir um avião que está passando de longe, e aí tenta ouvir a voz de uma pessoa que está falando de um lugar distante e você não sabe, mas conseguiu captar a voz daquela pessoa, e aí você, andando na rua, consegue andar em estado de atenção plena, prestando atenção plena em cada passo, em cada detalhe, em cada movimento que o teu corpo faz, em cada som que você percebe na rua, em cada textura que você consegue identificar com a sua visão. Mas fala, nossa, Luca, que doideira que é essa? Isso é só um exercício. Você não vai viver assim 24 horas por dia, mas você pode adotar essa prática em alguns momentos do seu dia para poder desacelerar os seus pensamentos. E aí, quando você faz isso de forma constante e avolumada, meu amigo, minha amiga, você vai começar a perceber o que é espiritualidade. Você vai perceber a sua mente mais atenta, você vai perceber os pensamentos fluindo de uma maneira muito diferenciada, você vai perceber os insights chegando, as ideias fluindo, o raciocínio sendo mais lógico, mais assertivo. Você vai começar a perceber não só os seus pensamentos, mas você vai começar a perceber as suas emoções
Você vai perceber o seu estado emocional e você vai poder agora filtrar o seu estado emocional, filtrar os seus pensamentos. Você vai conseguir agora ser protagonista da sua vida como um todo a partir dessa prática. É sensacional. Você vai perceber como isso melhora a qualidade do teu sono, como você começa a dormir melhor, como você começa a ter sonhos melhores, porque a sua mente tá fluida. É extraordinário. E com a prática disso, e aí já é um nível um pouco mais avançado, mas eu quero deixar aqui para você um gostinho de quero mais. Então eu encorajo você a insistir até chegar nesse nível um pouco mais avançado, que é um nível onde você percebe que a sua intuição está ficando mais aguçada. Sabe? Já ouviu falar disso? Intuição? Já teve intuição? Já ouviu pessoas falando, é a minha... Por que você está fazendo? Não sei, é a minha intuição. Só que intuição, o que acontece? Intuição é uma função do espírito. A intuição é uma função do seu espiritual. Só que na maioria das vezes, essa intuição, ela não está treinada. Você nunca treinou essa intuição. E aí você tem aquela sensação que é o seguinte, você só percebe que era uma intuição depois que já é tarde demais. É assim ou não é? Tipo assim, acontecer, você fala, bem que eu senti que não era para ter feito isso. Só que você só percebeu depois. Acontece uma situação, você fala, eu tava sentindo aqui. Aí você fica com aquele arrependimento, né? Por que eu não sigo a minha intuição? Por que você não segue a sua intuição? Porque ela não é treinada. Aí você só consegue perceber que era uma intuição depois do leite derramado. É assim ou não é? Mas e se você conseguisse perceber essa intuição antes? E se você conseguisse trazer mais clareza para ela? E se você conseguisse treinar essa intuição ao ponto de não ter dúvida de quando é uma intuição? Porque você não fica na dúvida, né? Não, é coisa da minha cabeça. Ou é uma intuição? Coisa da sua cabeça são os seus pensamentos passivos. Intuição é do espírito. É diferente. Então uma coisa são os pensamentos, outra coisa é a intuição. Só que quando a intuição não está treinada e os pensamentos estão acelerados, você confunde os dois e aí você só vai descobrir que era uma intuição depois que já é tarde demais. É assim ou não é? Deixa aqui também nos comentários se você já teve situações e experiências assim. Essa prática de mindfulness, o poder do agora, vai fazer você treinar a sua intuição. E aí, eu também admito e concordo, porque eu já observei isso, fazendo pesquisa, fazendo treinamento, estudando, mergulhando nesse assunto, eu sei que tem pessoas que naturalmente têm essa intuição mais desabrochada do que as outras. Elas são mais, um termo que é usado também, elas são mais sensitivas, vamos dizer assim. Sim, tem pessoas mais sensitivas do que outras. Tem pessoas que, quando eu falo aqui disso para elas, elas já têm a intuição dela já é aguçada, mesmo sem treinar. Aí eu te falo, você que tem essa intuição aguçada, sem fazer mindfulness, sem meditar, sem treinar, sem exercitar, imagine você se você treinar. Você vai virar você vai virar um X-Men. Você vai começar a ter outras percepções. Você vai começar a entender o que é o espiritual, o que é o mundo espiritual. Só que você tem que treinar essa sua intuição. E imagine se você treinar essa intuição. Imagine se você fizer atenção plena, prática. Imagine se você meditar todo dia. Seu espírito ele vai começar a transcender. Seu espiritual vai evoluir, seu espiritual vai começar a crescer. Começa. Eu não tenho essa intuição aguçada, eu tenho uma trava, eu tenho dificuldade de imaginação, a minha mente é muito vaga, os meus pensamentos são muito acelerados. Lucas, eu sou muito ansioso. Não, no meu caso não. No meu caso eu não tenho a intuição muito aguçada. Mas todo mundo pode treinar, porque todo mundo tem intuição, porque todo mundo tem um lado espiritual, todo mundo tem um espírito.
Você é um espírito que tem uma alma que habita dentro de um corpo. Você é um espírito, na verdade. Porque esse espírito está em coma e você precisa ressuscitar esse espírito, desenvolvendo ele, treinando ele a partir da mente. Você usa a mente para treinar o espírito. E lembra, a mente evoluída, treinada, transcendida é o que aciona o espiritual. Pegou? Porque senão fica essa coisa, o espírito tem a alma, tem o corpo. Aí você fica querendo fazer uma tricotomia, né? Eu vejo muitos teólogos fazendo essa confusão. Ficam querendo fazer uma tricotomia ou uma dicotomia. Aí você fica mais confuso, mais doido ainda. Não, você tem que entender que você é os três e os três estão juntos e os três não se separam. Você consegue distinguir entre os três, mas os três funcionam juntos. O espírito também não existe sem a alma, e a alma não existe sem o espírito, e o corpo sem a alma é um cadáver. Entende? Então os três trabalham juntos. Eu estou fazendo essa distinção aqui dos três, mas os três trabalham juntos. Então, para uma intuição aguçada, isso exige o quê? Uma prática do corpo e da mente. Só que essa é uma prática intencional, é um treinamento. Você não vai ter que relaxar o corpo? Então, peraí, é o corpo. Você não vai ter que respirar? Respirar é o quê? É o corpo. Para respirar é o cérebro que está dando um comando, então é a mente, é o corpo junto aqui. E aí esse treinamento, intuição, aí é o espiritual, que vem através desse treinamento dos dois. Pegou? Os três trabalham juntos. Se você não tem essa intuição aguçada, se você não tem esse espiritual mais desenvolvido, você pode treiná-lo. É um treinamento. Então vamos lá, leia esse livro, tá bom? Pesquise sobre mindfulness na internet, estude, aprofunde mais sobre isso, caminhe com as próprias pernas, não fica só dependendo aqui de mim, vai estudar e comece a praticar. Seja em momentos, comece fazendo 10 minutos por dia num estado de atenção plena e seja também aplicando atenção plena em vários momentos do seu dia, no banho, no café da manhã, no almoço, na hora de se deitar para dormir, na leitura de um livro, começa a praticar a atenção plena em vários outros momentos do seu dia. Isso é extraordinário. Você vai perceber como que você vai se desenvolver espiritualmente, tá? E para fechar, uma última tarefinha, um outro exercício aqui que eu quero propor aqui para você. Lembra que a nossa mente é acelerada e que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas que você pode impedir que eles façam ninho sobre a sua cabeça? Lembra disso? Então olha só, todas as vezes que vier um pensamento, que é esse passarinho voando aleatoriamente, todas as vezes que a mente devagar, você vai usar uma frase que é o seguinte, você vai falar assim, ó, oi pensamento. Obrigado pensamento. Tchau pensamento. Decorou? Então essas são as 3 palavrinhas. Oi pensamento. Obrigado pensamento. Tchau pensamento. Você não é a sua mente. Então, veio o pensamento, oi pensamento. Olha só, as palavras têm poder. Então, a palavra já traz consciência, pensamento intencional eleva o nível de consciência. Opa, peguei. Oi pensamento. E aí recebe, não rejeita, não conflita. Tranquilo. Obrigado pensamento. Tchau, pensamento. Eu não sou esse pensamento. Eu tive esse pensamento. Ele está aqui. Reconheci. Obrigado. Pode ir. Tchau. Tá lá no trânsito, aí chegou, aí veio o pensamento, desgraçado, vou te matar. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Lembrou ali de uma briga, de uma confusão? A preocupação veio, a conta, o aluguel, a dívida. Oi, pensamento. Oi, pensamento. Oi. Obrigado, pensamento. Obrigado. Me lembrou, tá? Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Faça esse exercício a partir de hoje. Faça esse exercício terminando essa aula.
Terminando essa aula, os pensamentos vão começar a vir. Turbilhões de pensamentos vão começar a vir, bombardear a sua mente. Você começa esse exercício agora. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha aproveitado muito essa aula, tá? Eu fiz de tudo para tentar destrinchar aqui com você de forma simples, de forma didática, mas eu fiz de tudo para que você tivesse aqui o melhor conteúdo de forma mais simples possível e objetiva. A aula ficou um pouco longa, mas tudo que eu disse aqui era fundamental. E o mais você vai desenvolver aí no decorrer das próximas aulas, tá bom? Esse é só o terceiro dia do nosso desafio. Estamos juntos, vem comigo, bora!